Está escrito na palavra do Senhor, Paulo escrevendo sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Versículo 4 também e o 5. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Amém. O tema da mensagem é alicerces do cristianismo. Alicerce do cristianismo. O que é o alicerce? O alicerce é base, é fundamento. Ao construir algo, você prepara o alicerce, você prepara o fundamento. A gente sabe que muitas vezes alguns imóveis que vêm a ruir, porque o alicerce não foi bem feito, a construção não foi preparada. E o tema da mensagem justamente se refere a isso, o alicerce do cristão, do cristianismo. Qual a base que eu tenho para ser um cristão, para ser um servo de Deus? Qual a base ministerial que eu tenho como pastor da igreja, como copastor da igreja, como diácono, como levita na casa do Senhor, como voluntário na casa de Deus? Qual o alicerce que eu tenho? Qual o fundamento que eu comecei a construir e estou dando continuidade a ele? Porque o alicerce tem que ser revisto também, que muitas vezes ele foi abalado por algum efeito natural. Algum efeito natural abalou o alicerce. Aconteceu na minha casa isso. Teve um problema de encanamento lá, né? E acabou o alicerce, sendo que trabalhar no alicerce está reconstruindo novamente. Faz parte. E o que Paulo ele fala sobre esses três alicerces, iremos falar aqui, permitindo o Senhor. Ele fala sobre a fé. Ele fala, temos ouvido a falar da fé que vocês têm em Cristo. Então que a igreja de Colossenses, eles tinham fé? Tinham fé. E a fé era justamente um dos elementos do alicerce da igreja de Colossos. A fé que eles tinham. Se nós analisarmos, a fé é algo que nós devemos colocar para fora. Como pastor? Nos reunimos aqui nesta manhã. Nos reunimos em outras reuniões, para quê? No sentido de fé. É pela fé que estamos aqui. A fé, nós abordamos a nossa fé através de oração. A oração, você ora porque você tem fé em Deus. Você acredita que Deus vai te ouvir, que Deus vai te atender, e que você vai ter esta fé, confiança que no devido tempo Ele vai te abençoar. Ele será favorável a você sempre, sempre vai ser favorável a você. O segundo ponto a respeito da fé é justamente a nossa gratidão a Deus. Você é grato ao Senhor por aquilo que tem feito com você. Você também na sua fé, você apresenta nesse lugar aqui a sua adoração a Deus. Você louva o Senhor, Ele é o único Deus, o verdadeiro Deus. É um ato de fé, aleluia. Porque o mundo apresenta tantos deuses, tantos ensinamentos, mas você centraliza a sua fé no único Deus Todo-Poderoso. Outra coisa, você louva ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Você tem uma vida de louvor. Oh Senhor, eu te louvo, Senhor. Te louvo pela vida, te louvo pela paz, te louvo pela tua graça, pela tua misericórdia, o teu amor, Senhor. Eu te louvo pela minha saúde. Glória a Deus. Você também se reúne na casa do Senhor no ato de fé pela palavra de Deus. Você crê que este livro é a palavra do Deus Todo-Poderoso.
E nela a tua fé está localizada, centrada e firmada. Quando alguém pergunta, qual é a base da tua fé? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É naquilo que está escrito. Ah, mas foi escrita por homens. Sim, foi escrita por homens, concordo plenamente, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, é a fé. Então esta igreja era conhecida pela sua fé. Aleluia. O Senhor Jesus, uma certa feita, Ele falou que multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a outra questão que Ele disse foi justamente essa: quando o Filho do Homem retornar à terra, encontrará fé na terra? Será que vai encontrar fé? A fé, a confiança em Deus, na crença nele e na sua palavra? Aleluia. Nos reunimos então no ato de fé. A segunda palavra, amados, é justamente a esperança. É interessante, aqui quando Paulo emprega sobre a esperança, ele fala a esperança do Evangelho. O Evangelho produz em nós esperança. Eu tenho citado aqui, a gente fica, sabe, é complicado hoje, tantas notícias, tantas coisas, que tumultuam a nossa mente, que entristece o nosso coração, que praticamente demonstra só negativismo em todo o setor. Eu não estou falando de A e B, praticamente quase num cenário geral do mundo hoje, da qual um cenário muito negativista, muito problemático. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas nós temos uma esperança, a esperança do cristão. Ela é firme, ela é convicta, ela é maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Os cristãos que morreram no passado, eles morriam na esperança. Aleluia. E tem uma coisa a dizer para você nesta manhã: Deus não vai frustrar a tua esperança, porque a tua esperança está no Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. A esperança vem da palavra, do verbo esperar. Aleluia. E você espera o quê? Espera que dias melhores virão, que embora esteja tudo à sua volta como conturbado, mas você crê num Deus zeloso, piedoso, e vai zelar, vai guardar a tua vida, te proteger a tua casa e a tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Embora os dias são difíceis, mas existe um Deus que faz o impossível, existe um Deus que realiza maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Tem esperança, meu irmão, tem esperança do Evangelho no seu coração a cada dia. A terceira palavra é o amor. Aleluia. Paulo ele prega aqui dizendo que esta igreja, o amor que tem por todos os santos. É interessante, essa igreja diz, vocês têm amor por todos os santos aí, vocês têm amor na igreja. Que lindo, né? Tem amor. Vocês têm amor por todos vocês. Irmãos, Jesus uma certa feita disse: e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Aleluia. Humanamente falando, é fácil amar as pessoas, todos? Não. Não é fácil amar todo mundo, não. Agora, preste atenção em uma coisa. Paulo fala aos Romanos: porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Você aceitou a Cristo, é crente? Você tem o Espírito Santo na tua vida. Se você tem o Espírito Santo, o amor foi derramado. A questão é que nós represamos o amor. Eu tenho amor no meu coração, mas eu vou abrir a comporta em relação ao irmão tal. Essa pessoa, eu fecho a comporta. É isso que você faz. É isso que você faz. É isso que acontece em nosso meio. Eu amo a pessoa se ela for boazinha para mim. Eu amo se ela fizer bem. É o amor egoísta, é o amor egocêntrico. Esse amor não tinha na igreja de Colossos.
Esse amor não pode ter dentro da igreja. Você amar pessoa, se a pessoa for boazinha para você, se fizer bem para você, está errado, irmãos, está errado. O amor é um mandamento, é um sentimento, e é algo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Eu amar a minha esposa, sim, é o amor de marido e mulher, é o amor marido e mulher, mas tem que ter um amor muito maior pela minha esposa, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, porque o amor, Deus é amor, e o próprio Deus, Ele nos ama com esse amor ágape, incondicional. Estamos errados em selecionar pessoas para amarmos, estamos errados, estamos equivocados, infelizmente existe isso, no seio da igreja, no seio da igreja. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Se é que o Espírito Santo habita em nós, o amor foi derramado em nós. Aleluia. Então a Bíblia nos orienta que a igreja de Colosso tinha amor por todos os santos. Até aqui ainda você falou, amém, vou amar meu irmão, vou amar meu irmão em Cristo, né? Vou amar meu irmão, a minha irmã, vou amar a igreja, vou amar todos na casa do Senhor, glória a Deus, vou amar minha esposa, meus filhos, glória a Deus, amém, Jesus, vou cumprir isso daí. Aí Jesus fala, ame os teus inimigos. Não, agora não. Agora não. Jesus disse, ama os teus inimigos. Por isso que o evangelho, meu irmão, a porta é estreita. O evangelho é esse que Jesus deixou. Tinha um pastor que eu conheço há muitos anos atrás que diz o seguinte, ou você acredita e pega, ou deixa e larga. Não tem jeito. Você tem que amar os teus inimigos, amar as pessoas que te fizeram mal. É o evangelho que Jesus deixou. A questão é que nós queremos viver o evangelho pela nossa carne, pela nossa mente, pelo nosso coração, mas não somos pessoas cristãs pela nossa mente, é pela mente de Cristo. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, pensa como Cristo, fala como Cristo, vive como Cristo e ama como Cristo. Paulo declara o seguinte à igreja de Gálatas, olha, se dependesse de vocês tiravam seus próprios olhos para me servir. Olha só, Paulo declara à igreja da Galácia, irmãos, eu tenho dores de parto, até que Cristo seja formado no coração de vocês. Olha o amor de Paulo, olha a intenção de Paulo. E a pergunta que eu faço, nós temos amor em nossos dias? Uma certa feita, eu me lembro há anos atrás, uma pessoa perguntou o seguinte, há uma escassez hoje no mundo, a falta de amor. No mundo há. O mundo tem amor egoísta, interesseiro. Pessoas casam por interesse. As pessoas têm amizade por interesse. Nancy e eu tivemos amizade com o irmão, morava na região ali de Pinheiros. E ele me contou o seguinte, que quando ele era próspero na empresa dele, uma mansão, 4 carros na garagem importado, uma piscina no fundo da casa, final de semana churrasco, não faltava gente na casa dele. Depois que a empresa entrou num declínio, foi saindo um por um, foi perdendo um carro, foi perdendo outro, depois ele teve que sair da casa, vendeu, sumiu todos os amigos dele, interesseiros. O amor do cristão não tem interesse, aleluia, não tem interesse. É tão importante aquele que chega, aleluia, aquele que chega com o anel no dedo, senta lá atrás como senta aqui na frente, como aquele mais simples que está lá atrás, pode vir para a frente. Jesus fez todo esse tipo de coisa, sabe por quê? Porque em Jesus não tem acepção de pessoas, Ele ama a todos, bendito seja o Senhor. Eu não posso odiar, me permito usar você como exemplo, meu amado, eu não posso ter ódio do meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus ama aquele que eu estou odiando.
Eu estou indo contra a vontade de Deus. Se eu odiar o meu irmão, eu estou odiando uma pessoa que Deus ama, que Deus está com ele. Ah, mas ele tem os problemas dele. Meu irmão, é o seguinte: cuida da tua vida, que Deus cuida da vida dele. Cuida da tua, meu irmão. Olha para você, olha o que você está fazendo. Não, pastor, eu me sinto assim, olha, confesso para você, eu acredito que quando Isaías viu os serafins, eu estava lá voando. Tá voando, meu irmão. Você está voando mesmo. Você está voando, que é uma beleza. E cuidar para não cair, porque não voou muito que você caiu sentado lá no inferno. Meu irmão. Amarás. Oh, bendito seja o Senhor. Quando eu falo assim, eu não amo meu irmão, tem que amar. O evangelho é para amar. Ah, ninguém me ama, mas você ama? Ah, eu sinto que ninguém me ama, mas você ama? Jesus não está falando, espera que as pessoas vão te amar, tá? Espera, você vai ser amado, Alencar. Você vai ser querido, amado, glorificado, exaltado. Bendito seja o nome do Alencar para sempre. Não. Jesus está falando que eu tenho que amar. Não é para se sentir amado. Nós queremos ser amados. Quem não gosta de elogio, irmãos? Quem não gosta? Ninguém me abraçou, mas você abraça? Ninguém me elogiou, mas você elogia? Aí que está. Nós queremos, mas não fazemos. Nós cobramos, mas não pagamos. Tem que pagar, meu irmão. Tem que pagar. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É que a nossa carne, o nosso ego, é muito difícil. Nosso corpo natural, esse homem natural nosso, esse Adão dentro de nós. Fala para o teu vizinho, para a tua vizinha, o Adão está aí dentro, hein? O Adãozinho está aí dentro, né? Esse Adão, né? Esse Adão, né? Esse Adão é terrível. Um dia uma pessoa perguntou para um cristão assim: irmão, você é daqueles, olha o ímpio testando, você é daquele que se alguém te bater numa face, você dá outra? Ele virou para mim assim, depende, porque eu sou convertido, mas essa mão ainda não. Ela não é. Ela não aceitou Jesus ainda. Ela não está salva. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. É para testar a fé. A leite saiu. Não tem importância, eu fico com uma fé. Por favor, arruma aí, meu filho. Amados, quando nós começamos a compreender o Evangelho, nós vamos construindo esse alicerce. E Jesus justamente falou para os seus discípulos no Evangelho. Eu citei aqui 3 expressões, da qual em Colossenses Paulo apresenta. Quando ele fala sobre a fé, ele fala que nós devemos estar firmes na fé. Firme na fé. Firmeza. Firmeza é trazer o quê? Uma estabilidade. É lógico que tem momento da nossa vida que a nossa fé, meu Deus. Mas sabe por que é bom você amar o seu irmão? Porque de repente, se você ama, você está semeando amor. E o que o homem semeia, isso colhe. Aleluia. Em 28 de fevereiro de 2022. 28 de fevereiro de 2022. Eu não lembro o horário. Eu estava no velório de minha mãe. Quando eu fui para o velório, pensei, será que eu vou conseguir ministrar no velório da minha mãe? Desde criança eu tinha
Meu Deus, um dia minha mãe vai me deixar. Eu era garoto, eu vinha da escola, e próximo de casa tinha uma senhora da qual o seu cunhado tinha uma ambulância. E ele saía do hospital, ia visitar a sua cunhada e deixava a ambulância frente à casa. E eu olhava aquela ambulância a primeira vez, o meu coração palpitava, eu ia correndo. Eu achava que minha mãe estava doente. Quantas vezes socorria minha mãe, depois de adulto, no hospital. Socorri minha mãe com uma clínica renal. Ela no hospital ali, deitava no meu colo, chorando de dor. Eu passava a mão no seu cabelo, fazia aquela massagem. Eu falava, meu Deus, não leva minha mãe. Mas no dia 28 de fevereiro, como eu disse do ano 2022, Deus leva minha mãe. Eu não sei como, mas consegui entrar naquele velório, abrir a Bíblia, cantar no louvor. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Eu consegui ler um texto, falei da palavra de Deus. E quando eu estava depois agora, naquele momento que você fecha o caixão, aquilo o coração da gente se fecha. Eu nunca queria passar aquela dor. E eu me recordo que, assim que fomos transitando até chegar ao local do sepultamento, levando naquele carrinho, o carrinho estava à frente, conduzindo, eu estava logo atrás, a minha esposa do meu lado, e várias pessoas que puderam estar comigo nesse momento de dor, acompanhando, eu ali, de repente eu não sei quem, se um irmão, uma irmã, eu não sei, talvez esteja aqui presente, ela olha para mim e fala, pastor, o senhor precisa continuar. Olha para trás, quantas pessoas vão precisar do senhor, do seu pastorado? Eu olhei para trás, e é aquele que me deu força. Aquelas palavras que a pessoa citou para mim, veio como o Espírito de Deus, dizendo, tenha firmeza de fé. E de lá para cá eu continuo pregando, continuo falando, continuo pastoreando. Aleluia. Porque o Espírito Santo te dá firmeza de fé. Mesmo no momento da dor, mesmo no momento da perda, mesmo no momento da dificuldade, existe um Deus maravilhoso que pela sua palavra, Ele te dá firmeza de fé. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Em meio às intempéries da vida, não é para você desanimar, não é para você lançar a toalha e dizer não dá mais, não, é para dizer o seguinte, Deus acrescenta a minha fé. É interessante Hebreus capítulo 11 verso 6, aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria, Ele existe e é galardador daqueles que o buscam, premiador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que Paulo falou então? Firme na fé. Ele usa a expressão, a esperança do Evangelho, nós citamos. Agora eu vou usar essa expressão sobre o amor, unidos no amor. Você sabe que o amor é para nos unir? Qual é a intenção do diabo? Semear ódio, semear contenda. Ele gosta disso. O diabo, assim, a Bíblia diz, Deus é amor. João fala, Deus é amor. A Bíblia poderia dizer, um pensamento meu, como homem, o diabo é ódio. Ele é ódio, ele gosta de ódio, ele gosta de contenda, ele gosta de divisão, ele gosta de complicação, ele ama, ele gosta de tudo aquilo que é bagunça, tudo aquilo que é desamor, ele gosta. Por que Jesus disse, o mercenário, o ladrão, veio para matar,
roubar e destruir. Destruiu bastante aí, né? Diga comigo, mas graças a Deus. Não, bem forte, mas graças a Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas estou dentro da conserva de Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. Estou dentro da conserva de Deus, irmão. O que vai na conserva? Azeite, uma água. Você compra um vidro de azeitona, um vidro de palmito. Irmãos, pastor, é pregação e nutrição, os dois. Então você pega lá o palmito, você pega a azeitona, né? Aquelas azeitonas pretas, grandes, gordas, sem caroço. Dá até fome. Vamos jejuar, irmão. Olha só, você tem uma água ali. A água é a conserva. Graças a Deus que o mundo diz que nós estamos dentro de uma lata de conserva. E graças a Deus que existe uma água, a água do Espírito, que conserva a igreja. Bendito seja. Irmãos, até o mundo está falando que é a igreja. Nós somos conservados sim, nós somos conservados sim, nós somos liberais na libertinagem do pecado. Glória ao irmão, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus. Isso aí não me entristece não, me dá alegria. Até gravei um áudio rapidinho, um vídeo, né? Eu falei assim, o quê? Que nós somos Paulo fala que nós somos o lixo deste mundo, a escória deste mundo. Aleluia, glória. O pior se a gente estivesse ali, ó, junto com os caras, no mesmo jeito, na mesma música, cantando a mesma melodia do mundo. Aleluia. Eu me lembro quando me converti, falaram para mim assim, você sabia que o crente é quadrado? Eu falei, melhor, porque melhor uma roda quadrada que uma roda redonda. Porque a redonda é fácil, a quadrada dá mais difícil mesmo. Glória ao nome do Senhor, oh aleluia. Jesus falou, se chamaram você de Beelzebul. Eu estava pastoreando uma igreja há tempos atrás, no Vale do Paraíba. E um dia eu estava sofrendo uma perseguição na cidade. Uma luta eu estava passando. E eu comecei a entristecer, me angustiar, porque nós somos seres humanos, nós somos sentimentos. Pastor tem sentimento, você sabia que o pastor tem sentimento? Sabia disso? Pastor Anselmo São José dos Campos contou uma coisa engraçada. Ele disse que foi no banheiro fazer o número 1. Quando ele saiu, ué pastor, o senhor também faz? Não precisa fazer, evapora tudo. Não dá, mano. Eu só pergunta. Jesus. Eu passando por aquela aflição. Interessante que eu lembro que eu estava passando por aflição, mas não conheço a causa. Graças a Deus. Passou a causa. E eu dirigindo o carro, eu estava indo buscar aquele e o Mateus na escola. E de repente eu ouvi uma voz. Se me chamaram de Beelzebul, o que você espera que chame você? Eu parei o carro, aquela voz ficou falando. Se me chamaram de Beelzebul, chefe dos demônios, você espera que chame você de quê? Desliguei o carro e agradeci, meu Deus, obrigado Jesus. Obrigado, se o Senhor sofreu grande nível de angústia, por amor à humanidade, quem sou eu para reclamar de qualquer coisa? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Senhor. Então a igreja de Colossos é uma igreja unida no amor, firme na fé, na esperança do Evangelho. Aleluia. É uma igreja que era enraizada. Qual é o grande problema de árvores caírem? A gente muitas vezes critica só São Paulo e o Brasil. Fora também. Essa semana eu vi vários lugares do mundo que as árvores estão caindo. Porque a árvore ela cai. Primeiro está velha. Velhice. Ela cai. Né? E a questão da raiz também começa na base, a raiz está fraca,
É interessante, deixa eu pegar essa. A raiz está fraca, ficar aqui, senão sai fora da filmagem, fica ruim. Se a raiz está fraca, debilitada, a gente não vê a raiz. Depende, se for a seringueira, você vê porque ela é externa. Algumas árvores são externas, mas a maioria das árvores que você vê, a raiz está internamente, sob a terra, debaixo da terra. Então você não vê a raiz. Quando você vê, caiu. Deus vê a tua raiz. Deus vê a minha raiz. A árvore, se você fosse... E aí, não dá de doido não, tá? Mas se você chegar numa árvore da esquina, bem velha, e aí como é que está a raiz? Conta pra gente. A árvore não fala. Ela não fala. A árvore não vai falar a condição da qual se encontra. Mas ela se encontra naquela situação. Você sabe como está a tua raiz. Você sabe como está a raiz. E Deus muito mais além. A raiz. E a raiz não firmada, vem o vento, vem a tempestade. E com o passar do tempo, pode até você pensar, 1 ano, 2 anos, está tudo bem. Em dado momento, não é a casa vai cair, a árvore vai cair. Deus nos ajude a estarmos enraizados na fé, em Cristo Jesus nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus, eu falo de joelhos diante do Senhor, do Espírito Santo como minha testemunha, que Deus levante aqui futuros pastores e obreiros, nesta casa, enraizados na fé e na palavra de Deus, compromissados com o Evangelho puro, genuíno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que precisamos, de homens e mulheres. Querido João Vitor e Pâmela, líder dos jovens, adolescentes, enraizados na palavra, para que esse evangelho não pare, mas siga na ordenança, na vontade santa do Espírito Santo de Deus, que sempre o Espírito de Deus, ele sim tem a primazia e liberdade para agir, para atuar, para guiar, para orientar, até a volta do Filho de Deus. Eles eram firmados, porque o perigo, irmãos, é hoje como as coisas são feitas, as politicagens são feitas, o partidarismo político infiltrado dentro das igrejas. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia. Oh, aleluia, aleluia. A igreja não precisa de políticos, os políticos que precisam da igreja. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E para encerrar, eu quero colocar algo para a igreja. Domingo que vem é dia 1º de março já, não é? 1º de março, rapidinho, hein, irmão? Nós vamos fazer o seguinte, conversando com o pastor dessa igreja, cooperador, com uma pastora desta igreja cooperadora, nós vamos fazer o seguinte, vamos no culto de manhã agora, 9 horas, vamos colocar um propósito de jejum. Eu contei 21,5 que vai jejuar. 22. Nós vamos ir com o propósito de vir em jejum. Jejum. Amém? Eu peço para os jovens também, adolescentes. Se você parar para pensar, até animal jejuou no tempo de Nínive, lá em Jonas. Pastor, mas não vai dar o AVC, morrer? Não. Não é para jejuar 40 dias, 40 noites, não. O jejum você pode fazer após o culto já. Vai lá, toma café 10h30, 11 horas. Né? Você pode fazer até meio-dia, até 2 horas da tarde. Mas eu estou
Bom, sou pastor da igreja pela graça de Deus. Estou convocando a igreja para jejuar. Vai jejuar. Pastor, eu posso jejuar da Coca-Cola? Bom, você que sabe. Você não consegue ver sem Coca-Cola? Não consigo, pastor. Injeta até na veia. Ai, 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 Jesus, tem misericórdia. Não, meu irmão, jejum, o que é? Abstinência, é não comer. Eu não vou falar que religião que eu era, que é chato, né? Mas eu era da igreja católica, e lá é o seguinte, a minha avó falava, meu filho, quando você for comer o pão, corta só metade para jejuar. Eu falava, que maravilha. Não tome café com leite, só tome café. Jejum meia boca. A mesma coisa, a pessoa, pastor, faz jejuar, vou jejuar de cebola. Eu não gosto de cebola mesmo. Grande coisa. Grande coisa. Eu estava conversando com o pastor Valmir, vou jejuar do Instagram, mas entro no Netflix. Amém. Então, jejum. Amém. Jejum. Pastor, é porque tem pessoas que fazem jejum de 10 minutos, e ele quase morre. Vou jejuar, ele põe água para ferver, Jesus, amém. Já estou sentindo a perna bamba, Senhor. Senhor, estou sentindo a pressão caindo. Jejum, sabe o que é bom? Para crucificar a carne da gente. A carne da gente tem que ser crucificada. A ciência chinesa comprovou que jejum faz bem para o corpo. Descansa. Você sabe que estômago não tem dente? E por que você come desesperado? Eu lembro do irmãozinho, gente, quando ele ia comer, ele fazia uma bandeja lá na empresa, você olhava assim, cadê o irmão? À medida que ele ia devorando a bandeja, parecia um navio apontando assim, eu e o cabelo, a testa, o olho. Aí um dia, ele fez a bandeja dele, chegou o líder da sessão, olhou para ele, e ele orava assim, abençoa, abençoa. Aí o líder bateu nas costas dele, você ora agradecendo ou pedindo força para comer tudo? Você já viu que hoje em dia quase a igreja não jejua? Irmãos, vão ter o evento dos homens, churrasco. Evento das mulheres, chá de mulheres. Comida. Não, vai ter qualquer evento, o que é que nós vamos comer depois? É comida, 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 comida. Aí depois, doutor, eu não sei o que eu tenho. Você fuma? Não. Você bebe? Não. Você faz academia? Eu faço pilates uma vez por semana. Mas vamos ver teu sangue. Olha, colesterol, diabetes, não sei o quê. Doutor, é o diabo. É Satanás que coloca comida no meu prato. Não, meu irmão, não é o diabo não. É você que não controla a gula. É você que não para de comer. Porque tem gente que pega aquele versículo de Paulo, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então ele acha que o mundo vai acabar amanhã, que vai faltar comida no mundo. Aí ele senta na mesa e dá graça. Aleluia. O camarada faz um prato, o que sobrou do almoço, geralmente é peito do frango que sobra, porque é o mais chatinho de comer. Penso, e algumas partes do frango. Aí ele senta no sofá, a esposa leva o prato para ele e traz 1 litro de Coca-Cola. Ele deita no sofá, come tudo aquilo e toma Coca-Cola. Aí vai falar, eu não estou bem em saúde. Eu acho que eu estou com o coração com problema. O coração, meu irmão. O problema seu está no coração. Jejum, amém? Os irmãos não vão esquecer de jejuar? Não? Você vai deixar o pãozinho de manhã em casa? Pastor Valmir, domingo já tem um café? Vai ter já? Você viu? Não, eu estou falando só no domingo. Se a irmã sentir de jejuar mais vezes, é bênção. Irmã, Deus... maravilha, olha só. Obrigado por me ajudar, viu, irmã? Irmã, vamos fazer o seguinte, irmã Sueli. A gente pode jejuar na quarta, porque quarta é um culto de batalha espiritual, de oração. Muito obrigado pela ajuda. Então, 2 dias na semana, quarta-feira também. Amém?
Alguém quer dar sugestão? Tem gente que já baixou a cabeça, está amarrado. Está amarrado, pastor. Está amarrado. Eu sou crente, mas não sou fanático. Deus nos ajude, moça. É melhor terminar a pregação, né? Que vocês já ficaram felizes. E nós vamos, então, a partir de domingo. Pastor Valmir, tem café no dia 1º, mas não tem não, que aí tem a ceia, né? Tem a Santa Ceia, não faz não, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos estar enraizados. Analise a tua raiz. Não veja a raiz dos outros, veja a tua. Porque quando cair é você. E a raiz de árvore, ela é independente, de uma forma geral. Ela independe da raiz do outro. Você sabia disso? Independe. Pode ser que uma encosta na outra, mas a raiz é você. É você que se sustenta na fé, no amor e na esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Se coloque em pé, por favor. Senhor Jesus, de acordo com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a mantermos a fé, firmados na fé, unidos no amor, aleluia, e na esperança do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos dê esta graça. Amém, Senhor.